plásticos para desenvolverem a partir de um abajur o que eles quisessem, uma customização dessa peça. E os resultados foram os mais diversos possíveis, muito interessantes. Nós ficamos muito felizes com os resultados e as peças serão leiloadas aqui e o lucro delas vai ser todo doado ao Boldrini. Então a gente da Rede Luz aqui, todos nós agradecemos muito a participação de todos e esperamos que todos gostem da exposição que a gente vai ver agora. Então, quando a gente recebeu esse abajur maravilhoso, né, eu lembrei das minhas bolinhas que eu fiz da revista, né, e com uma rolha deliciosa de um vinho, eu comecei a enrolar. E depois fui unindo de duas em duas peças para poder trabalhar, né, algumas composições. Porque como a cúpula ela desce abrindo, né, então a gente tinha que ir fazendo acontecer. E nisso nós criamos esse abajur colorido, com o propósito de que você, ao ler uma revista próximo ao abajur revista, né, tenha inspirações, porque as revistas servem muito, ajudam muito para a gente ter inspirações. Gostei bastante da experiência, agradeço às meninas pelo convite. Espero que vocês gostem do resultado. Eu adorei! A ideia é uma luminária com o nome de Bouquet Garni. A gente fez uma homenagem ao programa Maison Lumière, da Rede Luz. E ela vem com estoque francês. Eu imaginei uma peça para se colocar num espaço gourmet, que hoje eu entendo que é o coração de uma casa, ou então é um grande pedido hoje é o gourmet, e onde ele explora esse efeito de luz, que para mim 80% de um projeto é feito pela iluminação, pelo luminotécnico, com a possibilidade de já ir colhendo as ervas na hora de preparo. Eu infelizmente sou um péssimo chefe de cozinha, mas sou um bom garfo. É assim que funciona. Então, a minha expectativa da luminária era que pudesse atender alguém que fosse melhor chefe do que eu. A história do nosso abajur ela começou completamente diferente e em cima de reuniões e com a equipe de projeto, cada um dando uma ideia, um porquê para esse abajur. E nós partimos do princípio básico que a gente queria utilizar alguns elementos que a gente gosta muito de utilizar em decoração, que remetem a itens naturais, que é o aço cortem, é a madeira, é o linho. Aí tudo começou que a gente queria apresentar esse abajur de uma forma diferente, em um local diferente, de uma outra função. Tanto que a gente criou essa gaiola, ele pode ser usado tanto numa mesa, no chão ou como um pendente, numa varanda ou uma casa de praia, uma casa de campo. O nome que a gente deu de conceito dessa peça é Liberdade Aparente. A ideia da gente ter um pássaro preso e um pássaro solto é para mostrar que assim, os dois indivíduos são iguais e cada um está num estágio. E esse estágio pode ser tanto interno quanto externo. As grades elas têm uma representação que caso esse pássaro queira ter sua liberdade, etc., ele tem que romper essas grades, ele tem que conseguir sair dessa jaula. Que às vezes, acho que nós enquanto seres humanos, a gente cria essas jaulas, seja para algum sentimento que não é bem desenvolvido, seja para alguma libertação de uma barreira profissional que a gente mesmo crie, enfim. A ideia é que a liberdade às vezes ela pode se parecer plena, mas a gente sempre tem barreiras a vencer, por mais que a gente se ache livre. Nada mais gostoso para um artista, quando a gente é criativo,
quando a gente recebe um desafio, e esse desafio vai inclusive ajudar uma instituição tão sólida como o Boldrini, que é tão legal poder fazer isso. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, vou fazer colorido, eu sou extremamente colorido nos meus trabalhos, mas eu fiquei fuçando nos trabalhos meus, olhando umas coisas que eu tinha, e eu lembrei, falei, pô, vou fazer alguma coisa ligada à moda, assim. Eu peguei uns cadernos de croquis que eu tinha guardado, falei, é isso, eu vou fazer um cara de caderno de croquis de moda. E foi essa ideia que eu desenvolvi para cá, e eu acho que vai ficar bem legal no quarto de quem mexe com moda, de quem estuda moda, vai ter uma bela inspiração, uma boa motivação. Bom, a ideia do tema surgiu buscando referências e daí eu me interessei pelo tema de iluminação da cidade. Para transformar isso num conceito pro abajur, eu pensei em a cúpula representar por várias cidades europeias, umas cidades clássicas, mais antigas. Então a gente tem representado Paris, Barcelona, Amsterdã, aqui em cima. E a luz, ela vem de cima iluminando uma cidade que aqui pra mim é uma das que eu mais gosto, assim, Paris. E aí ela faz essa transição do branco pro preto. E as cidades aqui em cima eu representei pelo skyline de todas. Eu fui trazendo os principais ícones arquitetônicos de cada cidade. E quando você acende, você evidencia isso. O ponto de partida para mim, então, para criar essa ideia foi paisagens de cidades. Eu pensei na Toscana e a partir daí eu comecei a pesquisar imagens da Toscana, comecei a pesquisar fotos da Toscana e de cara eu descobri também que a Toscana, ela tem uma paisagem maravilhosa, uma paisagem bastante pitoresca. São muito típicas os telhadinhos, os tijolos, os concretos, as pedras na parede, janelas. São horizontes com casinhas, árvores, aquele pôr do sol bacana. E eu comecei então a estudar, fazer alguns esboços. E quando eu trouxe a ideia para o abajur em si, ela veio bastante geométrica, linhas bem retas, um traço bastante econômico. Eu usei uma caneta preta para fazer isso, esse desenho. E quando eu comecei a desenhar, então, eu percebi que funcionaria legal. Fiz o desenho direto no abajur, de uma vez só, praticamente, o que foi muito interessante de fazer. E isso daqui é uma técnica bem demorada, bem trabalhosa, é uma policromia, vamos dizer assim, uma técnica antiga, que seriam as técnicas usadas para pintura de igreja, etc. Então eu comecei colocando no fundo, de maneira aleatória, folha de ouro, né? Que a ideia era uma coisa cobrir a outra, para depois raspar e ficar várias camadas de várias cores. Tem a folha de ouro, depois em cima tem um tom off-white, depois tem um verde clarinho e por cima um verde bem escuro. Separando uma cor da outra, essas manchas aqui onde não pega tinta, é cera de abelha derretida, que então dá essa aparência de coisa velha, maltratada, mas foi muito bem tratado. E depois para a escolha da flor, não sei porque desde o começo eu tinha na minha cabeça a flor de pessegueiro. Isso foi feito a bico de pena, caneta de ponta bem fininha, isso quer dizer. E eu tinha feito primeiro só branco e preto, mas aí a cúpula não estava conversando com o pé. Aí então eu resolvi pôr um pouco de cor só nas flores. Eu tenho um estilo muito próprio, eu sou uma pessoa muito clássica, mas eu vivo num momento, estou passando por um momento muito clean, de transformação, então eu quis passar isso um pouco
nessa obra, vamos dizer assim, né? Então eu queria passar uma leveza, uma coisa que eu gosto muito, que me faz muito feliz, é o pôr do sol. Então eu quis retratar realmente o pôr do sol nesse abajur. Então eu quis colocar cores, mas por outro lado também quis que ficasse uma peça leve, que ficasse fácil de você usar em algum ambiente. Então você poderia levar isso em vários estilos, né? Mas que tivesse essa característica minha, esse momento que eu estou passando. Então o meu foco, na hora que veio isso na minha cabeça, o que eu mais gosto? Gosto muito da natureza, gosto do pôr do sol. Então por que não retratar isso? Então o desafio foi, que técnica que eu vou usar? Eu gosto muito da técnica de aquarelar, então eu quis aquarelar porque tem essas nuances, exatamente como que é um pôr do sol, não é aquela coisa exata, né? Aquelas cores definidas. Então por isso que eu quis colocar. Aí acabei mudando também o pé, porque eu falei, como que eu poderia deixar a cúpula em destaque? Então eu trabalhei com off-white, que eu acho que entraria em várias decorações e ficaria fácil de combinar. Estou aqui em frente aos livros que eu fotografo, são os livros do meu pai. O papai gostava de comprar livros antigos, bibliotecas que estavam à venda, e ele juntou uma biblioteca enorme, e esses são os que ficaram comigo ainda. E eu fotografo exaustivamente. Esse ano todo eu fotografei esses livros, eu fiz de várias formas. E eu fotografo mais para me despedir, porque os livros, ficando aqui, eles vão acabar. Eles são muito antigos, edições de 1800 e pouco, e eles estão ficando cada vez mais ressecados, de vez em quando eu encontro assim, um mexinho, alguma coisa, então eu preciso doar esses livros. Mas não por enquanto, porque eu ainda não cansei de fotografá-los. E quando a Rede Luz me convidou para fazer um abajur, eu logo pensei nesses livros, porque tem tudo a ver, né? O abajur de noite, que você acende a luz para ler, eu pelo menos faço muito isso. Então eu achei que devia fazer o abajur com o tema desses livros do meu pai. E outra coisa que eu também acho uma ligação boa entre um abajur, entre particularmente esse abajur que eu fiz, é que ele, como os livros, esse abajur ele revela alguma coisa, mas também vela. Ele não é um abajur com uma luz muito forte, ele é uma luz velada. E eu acho que o livro também, né? Toda vez que a gente lê um livro, você tem algum tipo de revelação, você descobre alguma coisa. Aí você vai ler outra vez, você viu que alguma coisa ficou velada nesses livros. Então você revela, e isso vai ser eternamente, essa revelação sendo colocada mais para frente, sendo diferente. Então nós podemos imaginar o universo que está aqui atrás de mim, né? Se cada vez que nós lemos um livro, nós lemos de uma maneira diferente e outras pessoas leem de uma maneira diferente, então isso faz um turbilhão de pensamentos. Então, o convite da Rede Luz foi muito providencial, porque esse é o trabalho que eu estou fazendo hoje, é um trabalho de desfuncionalização do objeto. Então eu trabalho com materiais inusitados e essa foi a oportunidade de eu demonstrar esse exercício que eu já venho fazendo há 15 anos, que é justamente tirar da rotina um material que não tem a função de arte e se transformar em um objeto de arte. Nesse caso aqui, eu já estou com essas coxas de retalhos de Minas em evolução, já tem 15 anos. Já fiz elas com vários materiais e esse aqui foi a última experiência última que eu fiz, que eu fui usando fio de cobre e retalhos de lata. E o fio de cobre é a rigidez da linha com a rigidez da lata, passando uma ideia de leveza dos materiais que normalmente você usa, como a seda, o cordão e mesmo a linha do crochê, né? Então, isso também tem a ver com a minha infância. Minha mãe, minhas tias, todo mundo fazia crochê em casa. E essa habilidade de materiais, aplicada em materiais, ela veio disso mesmo. A gente via em Minas as mulheres fazendo sempre os seus afazeres de uma forma criativa. Eu acho que a arte popular brasileira
ela está centrada nisso, naquilo que vem da raiz, né? E é a verdadeira arte nacional, como dizia a Lina Bobardi, que a arte brasileira autêntica, ela sai dos padrões regionais. Então, acho que eu realizei a ideia. Bom, primeiro eu queria agradecer a Letícia, ao pessoal da Rede Luz, de terem me feito esse convite, que eu achei assim inusitado para mim, mas eu fiquei muito contente, não imaginava, né? Então, através disso e do meu histórico profissional, eu pensei na peça justamente como uma história da minha vida, que eu quis remeter as partes de viga metálica e concreto, por isso que eu acabei fazendo essa pintura para imitar o concreto, e imagens de estruturas metálicas de vários lugares, para remeter assim, pensando até na minha trajetória profissional, que foi criando aos poucos no alicerce, através da fábrica, através do escritório, das execuções de obras que eu estou fazendo e finalmente ao curso de arquitetura que eu resolvi fazer agora. O projeto da Luminária, na verdade, começou através do filme super antigo, que é uma coisa muito da minha geração, que é o Poltergeist. Então, quando chegou a Luminária, eu falei, bom, vou ter que mexer com luz, o que eu vou fazer com isso daqui? E eu lembrei do filme que tem uma frase que até hoje é super dita em tudo quanto é lugar que a gente vai, pelas pessoas dessa idade, que é Siga para a Luz, Caroline. Então, naquela época no filme, tinha uma menininha lourinha que era linda, que entra dentro de uma televisão, fica perdida numa dimensão, e aí uma médium é chamada para tirar ela de dentro dessa dimensão, e a hora que a médium chega na casa, ela começa a conversar com a menina lá, e ela grita para a menina assim, Caroline, siga para a luz, Caroline, siga para a luz, Caroline. E essa história, eu resolvi então fazer uma brincadeira com esse filme, e trabalhar dentro da sua luminária inteirinha sobre esse assunto. Então, eu fiz aqui em cima vários buracos onde tem uns acrílicos que são foscos, mas que puxam a luz para fora aqui. E na parte do topo tem umas pessoas que estão olhando dentro do buraco, esperando para ver se a Caroline sai de lá. E aqui embaixo tem umas pessoas que estão tentando puxar ela de dentro para fora. Então a história toda está baseada na questão do filme. Tenho feito um trabalho da Alice no País das Maravilhas, eu achei que essa ideia de trabalhar o tema da Alice seria uma coisa interessante, até porque a Alice faz 150 anos esse ano e seria uma homenagem a essa história. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro eu escolhi um livro para poder cortar o livro, usar as páginas do livro na haste do abajur. E aí a ideia que eu tive foi tirar os personagens da história, porque assim, quando eu tiro os personagens da história, eu permito que quem vai olhar o livro possa se colocar nesse lugar, é como se a pessoa fosse o personagem da história. Aqui eu usei umas cartas de baralho, né, que eu achei que tem a ver com a história da Alice também, né, da rainha e de tudo mais. E aí na cúpula eu pensei numa coisa que ficasse quase desaparecida quando ela tá apagada e no momento em que ela acendesse ela pudesse aparecer. E aí eu tive a ideia de fazer alguns personagens da história. Então a rainha, o grifo, o coelho e os flamingos, né? E aí eles ficaram pro lado de dentro do abajur. E aí a hora que acende você vê a imagem. E aí eu acho que foi uma menção a essa história da Alice de uma maneira não tão direta. Como usar a própria imagem da Alice no abajur. Aí poderia ser até que a Alice é a pessoa que está olhando o abajur e não a pessoa que está nele, né? Então seria uma brincadeira também com essa ideia da história. Vou mostrar um pouquinho do meu trabalho. A ideia que eu tive para o nosso abajur
É a mesma ideia que eu venho trabalhando há algum tempo, os insetos, que eu tenho uma mútua sensação de horror e de pavor e de fascinação, porque gosto deles longe, da forma, da beleza com que eles são construídos, dos desenhos das asas, dos desenhos do corpo, porém eles não são agradáveis. Muitas vezes são até úteis, porque fazem um trabalho com o ecossistema, uns comendo os outros, eles muitas vezes são pragas que destroem plantações e causam muitos problemas sérios. Eu quis usar o inseto como uma simbologia das nossas pragas atuais, das nossas pragas do mundo moderno, pragas como a discriminação, como a violência, como a corrupção e outras mais. E como eu estava já trabalhando nesse tema, até nesse trabalho eu fiz as gravações de linoleo-gravura sobre um tratado de parasitologia, e esse tema vem sendo recorrente no meu trabalho, fazendo sentido para mim. Foi o tema que eu resolvi usar no abajur. Quem tiver medo de bicho, talvez não queira estar perto deles, mas esses eu garanto que são inofensivos.